Hoje, a gente vai mergulhar fundo em um mecanismo que, olha, define muito do comportamento humano. É uma engrenagem que não só molda como a gente age em sociedade, mas também como o poder, muitas vezes, acaba nos controlando. Vamos entender juntos o que é a máquina do medo. Vamos começar com essa frase que é bem poderosa, é uma verdade que atravessa, assim, toda a história da humanidade e já dá a primeira pista do que a gente está investigando aqui. Essa pergunta é fascinante, né? E a resposta não é só uma estratégia política ou uma questão de opinião, não. A resposta está bem lá no fundo, na própria fiação do nosso cérebro. Ok, vamos entrar de cabeça nisso. Vamos tentar entender a premissa central de por que o medo é uma força tão potente e, o mais importante, tão imediata. Entender essa engrenagem é simplesmente crucial. É um componente-chave na nossa tomada de decisão, no comportamento coletivo e, claro, na comunicação que cerca a gente todo santo dia. Agora, vamos dar um zoom. Vamos olhar de perto o hardware biológico que torna tudo isso possível. É bem aqui que a mágica, ou talvez a tragédia, acontece. Pois é, nossos cérebros são programados para sobreviver. Eles rodam um software super antigo que, por padrão, prioriza ameaças em vez de oportunidades. É uma herança de milhares de anos vivendo em ambientes bem hostis. Um instinto que, no fim das contas, nos manteve vivos até hoje. E aqui a gente vê a diferença de um jeito claríssimo. Medo e esperança não competem em pé de igualdade, sabe? O medo, ele pega um atalho, uma via expressa direto para nossa amígdala. Já a esperança precisa pegar o caminho mais longo, um caminho mais pensado, lá pelo córtex pré-frontal. O medo, então, dispara uma cascata física na hora. É o que vemos nesses 3 estágios. Tudo isso é projetado para uma única coisa: sobrevivência agora, já. É uma reação que acontece antes mesmo da gente ter consciência dela. Então, o ponto principal é que os mensageiros químicos para o medo e para a esperança servem para coisas totalmente diferentes. Um nos prepara para uma corrida de 100 metros, sabe? O outro prepara a gente para uma maratona. Certo. Agora que a gente já entendeu a biologia, vamos ver como essa falha evolutiva, essa via expressa do medo, foi explorada ao longo da história da humanidade. Isso não é nenhuma invenção moderna, não. É uma estratégia política que existe desde sempre. E o mais interessante é que quando não existe o inimigo claro, o poder muitas vezes se encarrega de criar um. É fascinante olhar para essa linha do tempo. Pensa bem, seja Roma se definindo contra os bárbaros, seja a Guerra Fria contra o comunista, os rostos do inimigo mudam, os nomes mudam, mas a função é sempre a mesma: unir um nós contra um eles. Resumindo, criar uma ameaça externa se conecta direto com nossos instintos sociais mais primitivos que estão listados aqui. Isso aumenta a obediência e, o que é crucial, diminui o nosso pensamento crítico. E isso tudo nos traz para hoje. Vamos ver como esse mecanismo tão antigo foi turbinado, sabe? Colocado em esteroides pela tecnologia moderna. Aquele nosso instinto de sobrevivência, o viés da negatividade que a gente viu lá no começo, virou a métrica de ouro para o engajamento online. Uma manchete revoltante sempre vai chamar mais atenção, não tem jeito. O que a gente vê aqui é um ciclo vicioso que se forma. O medo gera engajamento, que gera mais recomendação do algoritmo, que por sua vez gera mais medo. As plataformas, mesmo sem querer, acabaram criando uma máquina de amplificar o alarme para gerar lucro. A questão aqui não é só sobre tecnologia, entende? É sobre como essa tecnologia interage com a nossa biologia mais profunda, explorando uma vulnerabilidade que a gente carrega há milhares de anos. Mas apesar de todo esse poder, o medo tem uma fraqueza bem importante. E entender isso é a chave para a gente se fortalecer. O medo é uma corrida de tiro curto, não é uma maratona. Ele é muito eficaz para começar um movimento, mas não consegue sustentar esse movimento por muito tempo. O corpo e a mente simplesmente não aguentam. Essa frase simples captura a diferença essencial entre essas duas forças. Uma dá a largada, a outra permite que a gente termine a corrida. E qualquer projeto de longo prazo vai precisar das duas. A grande lição aqui é que ter consciência disso tudo é o primeiro passo para desarmar a manipulação. Quando a gente entende como a engrenagem funciona, fica muito mais difícil ser controlado por ela. E isso nos deixa com um último pensamento, bem provocador.
Será que estamos biologicamente condenados a sermos manipulados pelo medo? Ou será que a consciência desse mecanismo todo nos dá o poder de escolher um caminho diferente?